Ó poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, custo saber pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ouço, me ajude a derrubar. Olá, boa noite a todos e a todas. E é com imensa satisfação e alegria que iniciamos na nossa noite de sábado mais um trabalho aqui no canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Esse trabalho de doutrinária, de palestra pública. E nós agradecemos a sua presença desde agora. E convidamos nesse momento o nosso querido Aurimar para junto conosco estarmos aqui no trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Boa noite a todos e a todas. Que maravilha podermos estarmos reunidos em mais um sábado de doutrinária, muita paz. E desde já quero convidá-la a aquietar-se um pouco no lugar onde você está. Aquiete-se um pouco e vá para dentro de você. É de dentro que nós conseguimos uma conexão mais limpa e mais tranquila com o nosso Criador, com o bom pastor, com Deus. E nessa conexão que nós temos com o nosso Criador, enquanto criaturas e filhos e filhas, lembremos de Jesus Cristo, nosso modelo e guia, que tanto nos orienta, tanto nos ensina e tanto nos ama. Nosso amado governador deste planeta, que acredita, que potencializa as nossas virtudes. Lembremos também daquele ou daquela que jamais se separa de nós, nosso anjo guardião, que em todos os momentos nos acolhe, nos abraça, nos orienta e anda conosco lado a lado, sempre para o melhor desse processo encarnatório. Em especial, na noite de hoje, vamos, cada um no seu silêncio, agradecer aos nossos genitores, aos nossos pai e mãe, que nos permitiram a encarnação, que nos permitiram a dádiva de aqui estarmos caminhando nesse burilamento espiritual na direção da luz. Que a noite de hoje seja uma noite de bastante aprendizado e que nós outros, o nosso lugar, possamos nos colocar humildemente em condição de aprendiz acerca dos ensinamentos divinos a partir do que fazemos, do que somos, do que devemos fazer e do que devemos ser. A todos e a todas, muita paz a partir da orientação e sustentação do mais alto no trabalho desta noite. Que assim seja. E na noite de hoje, é sempre bom orarmos, né? É sempre bom entrarmos nessa conexão de uma forma mais serena, de uma forma mais leve, de uma forma de essência, porque somos todos e todas essências. Nós temos um valor inestimável. E eu quero convidá-la e convidá-la, você que nos assiste, que nos acompanha, você, irmã, amigo, amiga do Centro Espírita Discípulos de Jesus e Senhor do Bonfim, você em qualquer lugar desse planeta. Você que está em sua casa, agora na sua cozinha, tomando um bom café. Você que está na sua sala com seus familiares reunidos e reunidas, já esperando o banquete espiritual que já começou. Você que está no hospital nesse momento, atento e ouvindo a doutrinária dessa noite para se alimentar.
você que está no trânsito, viajando, em algum e qualquer espaço deste planeta. O nosso muito obrigado. Por favor, se você ainda não se inscreveu no canal desse Centro Espírita Discípulos de Jesus, por favor, inscreva-se. Apenas clique em inscrever-se, ative o sininho e esteja conosco. Esteja conosco nos seguindo nas redes sociais do Centro Espírita Discípulos de Jesus em Senhor do Bonfim, Bahia, e em todos os espaços de rede social que nós temos. Você é muito importante para nós. E é para todos nós, para esse trabalho de evolução, que nós estamos aqui todos os sábados, com total dedicação e amorosidade, porque este trabalho é um trabalho que nos alimenta e nos faz felizes, certos e certas de que estamos em direção à luz. Val, é com você. Muito isso mesmo, né, Auri? Esse trabalho de dedicação também do estudo voltado para o aprimoramento espiritual moral, porque as doutrinárias, elas são esse momento em que a gente se aprimora espiritual e moralmente, porque é uma palavra que toca as nossas almas, que o palestrante vai nos falar, e a gente vai movimentar-se para a mudança. Isso é muito bom. Então, nós também, eu e Aurimar, que estamos aqui servindo de instrumentos, quantas vezes já nos tocou e a gente vai mudando devagarinho, né? Mas nós gostaríamos de pedir a você também que vá lá no final da nossa página, veja o nosso Lar dos Idosos Fabiano de Cristo, o endereço, onde nós estamos nas redes sociais, e aí você segue também, você ajuda, você participa e colabora conosco, né, nessa obra assistencial, que é a obra assistencial do Lar dos Idosos Fabiano de Cristo. Nós temos Instagram, Facebook, vá lá, veja como são lindos os nossos idosos. E eles são exatamente as pessoas que nos ajudam a todo momento a ser um pouquinho melhores, porque a gente faz esse trabalho caritativo também, visando o amor. Mas aí eu tenho uma pergunta para cada um de vocês que estão aí nos assistindo. Vocês acreditam que Deus quer o bem de todos nós, seus filhos? Eu respondo que sim. Por que eu responderia que sim? Porque Deus, ele é amor. E Jesus, ele vai trazer uma síntese dessa justiça divina quando ele diz para a gente o seguinte: faça aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, porque é nisso que consiste a lei e os profetas. Olha que maravilha! E a gente vai encontrar nos ensinamentos de Jesus muitas passagens onde vai ficar muito claro o esclarecimento sobre uma lei, que é a justiça divina, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E é sobre esse tema muito bom, muito pertinente para que a gente possa pensar em como nós estamos agindo mediante aquilo que estamos recebendo, que nós estamos hoje aqui no nosso canal com o nosso querido Fred Santos, que já o convidamos para fazer parte aqui desse banquete conosco. E o Fred, esse trabalhador da doutrina espírita, divulgador, palestrante, ele é trabalhador do Conselho Regional de Jacobina, o Conselho 15, e ele está aqui conosco para falar sobre esse tema, né? Falar sobre a justiça divina e a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que são as leis que vão também nos facultar melhoria. Fred, meu querido, mais uma vez conosco, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, e pode falar para a gente tudo aquilo que você aprendeu durante esses dias. Vamos lá. Boa noite, Val. Boa noite, Aurimar. Boa noite a todos que nos acompanham neste canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, da cidade aqui próxima de Senhor do Bonfim, nossa cidade irmã. Beleza, então vamos lá refletir um pouco a respeito da justiça divina, especialmente, muito mais especificamente, na lei de causa e efeito. Porque muitas vezes as pessoas confundem com a lei de ação e reação. Muitas vezes esse pensamento é misturado, porque elas se assemelham, né, sendo que a lei de ação e reação, que é a terceira lei da física de Isaac Newton,
né, ela tem muito mais relação com o aspecto material. E a lei de causa e efeito nós estabelecemos a partir da doutrina espírita com relação ao mundo espiritual, ao espírito de um modo geral. E nesse aspecto, não custa nós relembrarmos, para iniciarmos esta reflexão, algumas passagens do Evangelho, onde, de alguma forma, naquele tempo, tanto Jesus como alguns outros que estabeleceram conceitos para que o cristianismo fosse estruturado dentro da história humana, nos tem dado algumas lições a respeito daquilo que as leis divinas ou que a justiça divina nos espera para cada um de nós. E nós vamos relembrar lá no capítulo 17, Mateus, né, versículo 27, quando Jesus falou aos seus discípulos que a cada um será dado segundo as suas obras. Mas um pouco depois de Jesus, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, né, falando que porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. E nós vamos encontrar ainda mais um pouco dentro do Evangelho, novamente Jesus a nos dizer em Mateus, no seu capítulo 18, versículo 7, que o pecado ou o mal é necessário neste mundo, mas ai de quem ele vem. O mesmo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 26, vai nos levar ao nosso conhecimento, através da leitura do próprio evangelho, que Deus sabe tirar do mal o bem, o que é conforme a lei de causa e efeito. Ninguém deixará de pagar tudo até o último centavo ou centil, como algumas pessoas costumam assim denominar. Então, o que é esse mal? Para que a gente comece a entender a lei de causa e efeito dentro do aspecto da justiça divina. Para Kardec, o mal nada mais é do que a ignorância do bem. E o grau de responsabilidade varia de acordo com o conhecimento. Assim, nos ensina Kardec, em si mesmo o mal não existe. Vocês concordam comigo? Concordam com Kardec? O mal não existe. O mal nada mais é do que a ignorância do bem, né? É o espírito que ainda está aprimorando a sua compreensão de entender o que significa o mal e o que significa o bem na esteira do conhecimento humano. É como se nós fôssemos, por exemplo, fazendo uma simbologia muito rápida e muito simplória, de colocar em comparação, por exemplo, as duas crianças da mesma idade, uma empurra a outra revida o empurrão com outro tipo de agressão, e quando alguém adulto, alguém mais preparado, chega para apartar aquela pequena briga, e aí um diz que o outro começou e o outro diz que o outro é que começou, não é? Será que nós podemos classificar nessas crianças de 2, 3 anos que fazem isso como seres que têm plena consciência racional do mal? Ou é apenas o efeito da ignorância do espírito em relação ao bem? Né? Então é algo que a gente precisa refletir bastante a respeito disso para entender como os efeitos têm como consequências causas na nossa existência em acordo com a justiça divina. Essa justiça divina comandada por Deus, que segundo a revelação espírita, é a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. É eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se Deus compõe dentro da sua essência todas essas virtudes, todas essas aptidões e qualidades, nós precisamos rever nossos conceitos de bem e de mal e também rever nossos conceitos de justos e injustos dentro do universo das nossas ações e pensamentos num planeta ainda de provas e expiações. E ainda nessa questão da nossa sociedade, como nós nos encontramos ainda nos tempos de hoje,
eu me lembrei, durante as reflexões do estudo do tema, de uma música chamada Sorriso Mudo. É claro que eu não vou aqui cantar essa letra, cantar essa canção, porque eu tenho certeza que a audiência cairia muito. Val e Aurimar não me perdoariam por isso, porque o público iriam certamente sair da live diante de algo tão sofrível como Fred Santos cantando, né? Mas eu copiei um pequeno trecho dessa música, Sorriso Mudo. Ela é muito conhecida, foi cantada por Chitãozinho Chororó e várias outras duplas, né? Que diz mais ou menos assim e reflete um pouco das nossas incompreensões diante das chamadas, entre aspas, injustiças da vida. Diz assim: mas o mundo é mesmo assim. Enquanto uns sorri, outros choram de dor. No mundo, a gente feliz, mas 90% sofre por amor. É muito interessante, primeiro, principalmente o início dela, quando diz que enquanto um sorri, outros choram de dor. É um mundo de provas e expiações que se revela através das causas e efeitos das aflições anteriores e atuais de cada um de nós. E no que diz respeito a esta lei de causa e efeito, ela é bem discutida nos livros da codificação espírita, sobretudo nos livros, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. São 3 obras que tratam bastante a respeito desta lei, desta questão, né, desta temática, e que nós podemos compreender melhor esse processo, esse entendimento dessa lei divina a partir do estudo, a partir da dedicação do estudo dessas obras que certamente nos tirariam muitas dúvidas que ainda estão povoando os nossos pensamentos, né? E lei de causa e efeito é um princípio universal. Significa basicamente que o acaso não existe. Um dos princípios da lógica é a casualidade. Daí vem a afirmação, né, que todo efeito tem uma causa. Essa causa ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, a depender das circunstâncias e do entendimento e da vivência de cada um de nós, né? E essa causa ela pode promover, respectivamente, resultados positivos ou negativos na esteira da nossa compreensão e no exercício das nossas ações no dia a dia, da nossa rotina enquanto espíritos reencarnados e também enquanto espíritos desencarnados, porque a lei é divina. Ela não é uma lei física, não é a lei de ação e reação de Newton. Ela é a lei de causa e efeito estabelecida para os espíritos, né? A lei do livre-arbítrio, a lei de escolha. Então, ela se estende e se amplia também no mundo espiritual, com os desencarnados, nas suas escolhas, evidentemente, amparadas no livre-arbítrio de cada um. Porque a lei de ação e reação, que muitas vezes se confundem, ela estabelece que quando um elemento material interage com o outro, né, provocando nele uma força, ela sofre automaticamente essa força, instantaneamente uma força contrária de mesma intensidade vai agir em cima dela. No plano espiritual ocorre mais ou menos a mesma coisa, né? Só que, como já dissemos, totalmente estabelecidas para o processo de progresso dos espíritos, né? Nós sabemos que as leis do movimento, né, onde se encontra lá a lei de ação e reação, de Isaac Newton, ela foi criada, foi elaborada por ele em 1687, né? E a lei de causa e efeito nos foi dado ao conhecimento no século XIX, né, com o advento do Espiritismo. Então, dentro da nossa memória espiritual, certamente nós temos esses conceitos de alguma maneira estabelecidos no nosso inconsciente. A lei de causa e efeito, meus amigos e amigas, para o espírito ela tem uma diferença, né? Aquilo que recebe de negativo, entre aspas, né, nós vimos Kardec dizer que o mal não existe, né, que o mal é simplesmente a ignorância do bem, né? Tem até uma história sobre isso, se eu tiver tempo eu vou contar para vocês mais ou menos rapidamente essa historinha,
aquilo que recebemos de negativo por nossas ações enganosas não é algo exatamente ruim, né, no sentido clássico do termo, né, mas um aprendizado, uma nova experiência para retomar o caminho. Não é um toma lá da cá, ou um fez, pagou, né, lei de talião, né, que a gente conhece, né, você fez, você vai pagar na mesma moeda. Não funciona assim, né? As leis divinas, elas são muito mais amplas e justas, além de misericordiosas, do que a nossa vã filosofia compreende, e também daquilo que nós concebemos quando estamos principalmente encarnados, com os nossos sentidos ainda muito simplórios nesse entendimento do espiritual, né? Mas nós sabemos que Deus não nos pune. Pelo contrário, Ele nos educa, dando novas oportunidades de acertos e não castigos, né? As dores e as aflições são sempre, invariavelmente, aprendizados para o espírito, né? Na sua marcha no caminho do progresso. O mesmo espírito que tem a liberdade de ação. Todos nós temos, né? Podemos agir corretamente ou não, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos conceitos, mas devemos estar sintonizados permanentemente com a lei divina, para que isso possa produzir como resultado o nosso progresso e, consequentemente, a nossa felicidade, a nossa satisfação, principalmente em relação aos desafios da existência, né? Dessa forma, podemos agir, e podemos agir também, claro, pelo livre-arbítrio, de maneira contrária à lei divina. É uma escolha, não é? Se escolhermos, agirmos e pensarmos de acordo com a lei divina, certamente o progresso se torna mais célere e certamente nós haveremos de compreender mais rapidamente a nossa participação dentro dessa proposta divina. Agora, se escolhermos agirmos de maneira contrária à lei divina, muito provavelmente o resultado será frustrações, sofrimentos, né, até compreendermos a lei de melhor modo. É punição? Não. Pelo contrário, é oportunidade reeducativa. É um processo pedagógico para a alma. Se nós encararmos ou compreendermos como castigo, como punição, o que é que isso vai nos trazer de bom e de positivo? Absolutamente nada. Vai nos colocar ainda mais nesse redemoinho, né, de sofrimento, de dores, para até o momento que nós possamos nos libertarmos desse processo e seguirmos uma trilha mais favorável para cada um de nós. Porque, enquanto espírito, todos nós fazemos escolhas, né? E pautamos a vida através do livre-arbítrio, né? Somos livres para fazer o que bem quiser, né? O que quisermos, somos responsáveis também pela consequência de nossos atos. Dentro da esteira da reencarnação humana, erros e acertos fazem parte do progresso, né? Como dissemos, o que estiver em desacordo com as leis morais, que são as leis divinas, elas vão precisar ser retomadas, né? E corrigir as falhas na caminhada é a oportunidade que faz parte do acerto de cada um de nós. A nossa felicidade, digamos assim, entre aspas, é porque temos a oportunidade reencarnatória. Como temos várias existências e não vidas, é preciso que a gente atente para isso, né? Nós, enquanto espíritos, somos imortais. Então, por sermos imortais, nós temos uma vida do espírito. Esse espírito passa por processos existenciais, por experiências existenciais, mas o espírito é o mesmo, né? A personalidade, ela vai se moldando, ela vai se melhorando, ela vai, enfim, seguindo os seus processos de desenvolvimento, mas o espírito é um só. Por isso que na doutrina espírita não se fala em várias vidas, fala-se várias existências, né? É um erro muito comum que a gente observa aí por aí fora no movimento espírita brasileiro, né? E dentro dessas várias existências, o sofrimento de agora pode estar relacionado a atos não somente desta vida,
né, mas como de existências passadas, né? A lei é as causas atuais, né, e causas anteriores de todas as nossas aflições, né? É o que Allan Kardec vai nos dizer lá no Livro dos Espíritos, né, no livro 4º, capítulo 2, item 964, onde ele vai falar ipsis literis, né? Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante, que nos pareçam que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos. Mas a gente costuma, de um modo geral, enquanto seres humanos, né, levar nossas queixas a Deus, né? Mas essas queixas devem vir a nós mesmos, porque nós é que violamos essas leis. Portanto, as consequências que haverão de vir por isso, elas dizem respeito a nós mesmos, né? Que nós fazemos assim os artifícios da nossa felicidade, continua Kardec, né? Ou de nossa infelicidade futura. Por isso que nós devemos ter sempre em mente que nós devemos buscar relembrar, por exemplo, o que o Espírito de verdade nos disse, né? Lembram-se? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então é interessante observar que o Espírito de verdade incluiu o segundo mandamento, né? A instrução, que claramente não é mais importante que o amor. Contudo, deve também ser um objetivo de todos nós espíritas. Amar e instruir-vos. E instruir-vos significa estudar. Estudar a doutrina espírita com disciplina, com perseverança, para que se entenda a doutrina espírita e a partir daí nós consigamos, como nos diriam Joana de Ângeles, nos transformar interiormente nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Então é importante relembrar sempre essa orientação, esse alerta, esse apelo, digamos assim, amoroso do Espírito de verdade, né? Espírito, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E nós vamos também encontrar no Livro dos Espíritos, lá na questão 807, né? Kardec indagando o seguinte, voltado a essa questão mesmo do bem e do mal, que tem relação direta com causa e efeito, com ação e reação, com justiça divina, justiça humana, né? E ele pergunta o que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito. Mas Kardec perguntou isso no século XIX. Claro, porque isso não acontecia só no século XIX. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade e acontece nos tempos atuais, né? E os espíritos não amenizam na resposta, né? Dizem eles que são infelizes, esses espíritos que abusam da superioridade de sua posição social. Serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Será que o futuro é agradável para quem se coloca nessa posição de superioridade, que usa o seu status social, financeiro, econômico, inclusive até de educação, de instrução, para oprimir, para desmerecer o menor, o mais fraco em seu projeto próprio? Pelo que os espíritos nos responderam, nada de muito agradável vai vir no futuro. Não por punição, mas por uma justa colocação da divina providência, para que, a partir daí, o espírito, no seu processo de aprendizado, aprenda, diante do seu próprio sofrimento, o que ele fez em relação ao outro e não faça, ou tente-se, né, busca-se não fazendo na sequência, né, da sua trajetória imortal, né? E lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 5, no versículo 25 e seguintes, nós vamos encontrar uma recomendação muito interessante, muito importante de Jesus, né? Ele lá vai nos dizer que nós devemos nos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário.
enquanto estáis com ele a caminho. Ou seja, no mesmo momento reencarnatório, né? Se possível, de preferência, ou na sua caminhada espiritual. Né? É identificar quem são esses adversários, né? Se não identificarmos claramente, mas procurarmos nos envolvermos na seara do bem, da caridade, para diminuirmos essa distância, né? O que vai ser referendado no capítulo 10, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec considera que na prática do perdão e do bem em geral, há, além do efeito moral, também um efeito material. Porque quando perdoamos e quando procuramos fazer o bem, estamos realizando boas causas, lançando boa semente ao solo da vida, que, por certo, beneficiarão o próprio semeador. Né? Então, qual é um dos objetivos muito presentes e que sustenta a doutrina espírita? É a destruição do materialismo. Sem dúvida. E como nós atuaremos nisso? Para que essa relação de causa e efeito dentro de cada um de nós, a nossa trajetória espiritual no aprendizado permanente, exercitando, sempre que possível, o bem e a caridade no nosso processo em busca da amorosidade, do amar, do perdoar, enfim, de todas aquelas qualidades que estamos buscando construir ao longo da nossa trajetória de aprender, enquanto espíritos imortais que somos, né? O primeiro passo é nos entendermos espíritos imortais, porque me parece que, de um modo geral, esse conceito de imortalidade não está muito presente, muito clara nas ações e interpretações dos espíritas no movimento espírita. Me parece que há muito ainda que ser entendido nessa questão, não por conta da doutrina, mas pela dificuldade, muitas vezes, de nós nos superarmos aos nossos limites e dificuldades interiores para nos compreendermos enquanto espíritos imortais num mundo de provas e expiações, onde a justiça e o amor, evidentemente, muito claramente, não são maioria dentro das relações humanas, né? É um mundo ainda de provas e expiações, onde a injustiça muito progride facilmente dentro das relações de um modo geral, né? Então, os ensinos de Jesus, por exemplo, são muito claros a esse respeito, né? E é tão lógica e digna do Criador essa lei, né, a lei de causa e efeito, que é difícil entender porque que ela não é mais estudada e divulgada dentro do movimento espírita, das casas espíritas, dos estudos espíritas. Se deveria estudar esta lei com mais afim, né, com mais perseverança, com mais determinação, com mais disciplina, que nós talvez aí, a partir daí, talvez não tivéssemos a dificuldade que aparentamos ter no entendimento da lei, né? E essa dificuldade parece estar muito ligada como dissemos há pouco, em nós nos aceitarmos enquanto espíritos imortais, né? Porque se assim nós nos compreendemos, vamos entender também o processo evolutivo ao longo do tempo, porque elas estão como sintonizadas, né? São simbioses de conceitos não somente filosóficos, mas de existência espiritual dentro dessa questão da imortalidade e também da lei de causa e efeito, das relações que nós construímos e reconstruímos permanentemente. Como já dissemos, né, o objetivo da lei não é punir, é educar, né, aprender o valor do bem, né, e aprender esse valor do bem passa muitas vezes por aprender o valor do chamado mal, né, valor que não pode ser sentido, por vezes, a não ser que firamos o próprio sujeito, que desmanchemos o próprio orgulho, né? Isso, invariavelmente, pode nos parecer, enquanto espíritos imperfeitos ainda, uma punição, né? Mas é uma lição que encerra sempre a sabedoria de Deus nos nossos caminhos, né? E lá no capítulo 11, nós vamos encontrar, nesse capítulo, a interação da lei de justiça, de amor e caridade, né? Que ela se amplia também, ela se estabelece caminhos interessantes na causa e efeito, né? Nas aflições e
nas bem-aventuranças de cada um de nós, né? E lá no capítulo 11, nesse título que acabamos de ler, ele diz que efetivamente o critério da verdadeira justiça está em querer, atentem para isso, está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria. E não em querer para si o que quereria para os outros. O que absolutamente, nos explicam os espíritos, não é a mesma coisa, né? Então, a gente, principalmente em tempos de pandemia, como atualmente estamos vivenciando, nós observamos que esse critério de justiça parece não estar muito presente nas relações sociais, de um para o outro, ou no estabelecimento essas relações sociais no coletivo, né? Há um excesso egoístico dentro das ações e pensamentos dos humanos, né, dos seres humanos, ainda na sociedade atual, lamentavelmente, né? Mas isso, como dissemos, é característica, né? Está dentro da escala espírita, né? Está dentro da condição que nos encontramos ainda enquanto espíritas, né? Mas o interessante, o que nos coloca no nível melhor de conhecimento e de aproximação com a realidade espiritual, né? Com a realidade das leis divinas, é que a doutrina espírita, né, explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural, né, de causas e efeitos, né? Uma causa X vai causar um efeito Y dentro da nossa condição ainda de espíritos, seja encarnados ou desencarnados. É todo esse processo, né? Porque cada criatura humana, ela se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e lhe confere a dignidade espiritual. Então, é esse processo de entendimento que nos faz compreender, quando desejamos assim, ou a partir daí, buscar essas informações, esse estudo de forma mais adequada, que as leis de Deus estão escritas na consciência de cada um de nós. E a partir daí é que elas vão nos direcionando a entender, né, as condições que estão à nossa disposição para que nós nos voltemos para o bem e o amor, né? A colheita dos frutos, né? O resultado dos nossos esforços na seara do bem, todo esse processo, né? Que nós devemos, de alguma forma, em qualquer circunstância, eleger o melhor que o nosso discernimento determinar. Porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita certamente é compulsória. E com ela vamos nos defrontar mais cedo ou mais tarde, em acordo com a justiça divina, com as leis divinas, que repetimos para que a gente caminhe definitivamente para o final dessa reflexão. Ela se encontra na escolha do que fazemos, na escolha do que pensamos, na escolha das nossas ações, na escolha dos caminhos que trilhamos, porque a partir daí é que os resultados dessa semeadura, digamos assim, vão ser colhidos por cada um de nós. E não necessariamente no mundo espiritual, mas muito dessa colheita se dá também durante a nossa jornada encarnatória, né? Durante a nossa jornada aqui no plano físico, porque a vida vai nos colocando diante, nos fazendo confrontar diante desses desafios que foram estabelecidos por nós em algum momento da existência, né? Seja em uma ação ou pensamento que resulte em algum tipo de deficiência ou moléstia patogênica, emocional, psicológica no nosso corpo físico, até aquela que vão nos acompanhar nos nossos processos reencarnatórios futuros, para que nós possamos burilar nesse caminhar progressivo, nesse caminhar da existência, da escolha e da liberdade, para a justa e divina condição de que nós possamos experimentar em algum momento os nossos frutos colhidos pela perseverança do nosso trabalho aqui na Terra como um todo. Muita paz.
Muito obrigada, Fred, por tudo que você trouxe para a gente, né? Por todo esse clarear das ideias sobre a justiça divina, entendendo o amor de Deus agindo o tempo todo na nossa vida. É isso que a gente precisa, né? Entender o amor de Deus o tempo todo. E entendendo assim, vamos também levar um pouco do amor de Deus através da prece de encerramento que eu gostaria que você fizesse. Muito bem. Então, como nós estamos sintonizados desde o início desta reflexão com os bons espíritos e com as leis divinas, vamos, nestes minutos finais, melhorar esta conexão. Vamos estabelecer de uma forma mais propositiva, mais ampla, um direcionamento dos nossos pensamentos para aqueles que neste momento, em qualquer parte do planeta, esteja necessitando dessas energias, dessas boas vibrações. Através desta conexão que fazemos, não somente com a inspiração divina, mas com todos os bons espíritos que nos acompanham e que estão espalhados na corrente de fraternidade universal, amparados pelo amor de Jesus, é que nós pedimos aos mesmos que intercedam da melhor maneira possível ao coração divino de Jesus e de todos aqueles amados espíritos maiores, para que eles possam direcionar o planeta Terra às suas melhores vibrações. E que estas vibrações se traduzam em ações. Ações no sentido de nos auxiliar nas provações atuais que todos nós estamos vivenciando no planeta Terra. E desta maneira, na compreensão de que tudo é justo, tudo está de acordo com o planejamento divino e com a condição de bondade e justiça da providência divina, nós possamos ter, dentro de cada um de nós, a força necessária para seguirmos nessa trajetória e superarmos este desafio neste momento atual do planeta. E para aqueles que, porventura, tenham chegado ao final da sua caminhada reencarnatória, que os bons espíritos amigos o amparem, os acolham, estejam com os mesmos na recuperação e na condução da sequência das suas vidas imortais. Que assim, os bons espíritos amigos, guiados por Jesus, estejam conosco hoje e sempre, na paz e no amor. Muito obrigado, Fred. Como nós falamos no início, não é, Val? Nós tivemos mais um tempo de aprendizado, como temos todos os dias. E, oportunamente, é importante que nós façamos essas reflexões acerca do que conhecemos sobre a justiça divina e de como temos nos dedicado a conhecer um pedacinho, a buscar estudar mais um pouquinho e trazer tantos esclarecimentos como tu trouxestes acerca da lei de causa e efeito, fazendo exatamente essa distinção com a lei de ação e reação, que às vezes as pessoas confundem e querem que seja a mesma coisa. Muito obrigado, obrigado a todos. Uma paz grande de espírito nos alcança com a tua presença, com a tua fala, com o teu amor. Val. E a todos que estão nos assistindo, nosso muito obrigado. Iniciamos agradecendo e terminamos a nossa doutrinária agradecendo. A todos vocês, uma excelente semana. Quarta-feira nos encontramos e no próximo sábado também. Beijo enorme e muito obrigada mais uma vez, Fred. Grande abraço para vocês. Muito boa noite, bom domingo.